Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa aula. Hoje nós vamos dar uma aula para você que é da escola bíblica e nós queremos que você possa aprender um pouquinho comigo. Nós vamos dar alguma dica aqui para que você possa pesquisar mais e estudar. Isso aqui não vai ser uma aula onde eu vou dizer e vai estar tudo, porque não dá tempo nós falarmos tudo. O tempo é curto e nós temos períodos para falar, etapas para falar. Já que você vai estudar a Bíblia agora, nós gostaríamos que você tivesse um tempinho, que você pudesse sentar, ver o vídeo, acompanhar o vídeo, não só o vídeo, mas também com a Bíblia ou com a apostila que você recebeu. Você vai acompanhar e vai ter que ter um local calmo, tranquilo, ninguém que lhe perturbe. Se você tem a Bíblia no seu celular, faça uma forcinha. Não atenda nenhum chamado no WhatsApp. Desligue o WhatsApp. Desligue a notificação do WhatsApp e fique exclusivamente no vídeo, nesse vídeo que você vai aprender, certo? Nós vamos ver o livro de Levítico, por isso é que nós queremos que você se acalme, fique tranquilo, para que você possa meditar um pouco nessa aula. Mas antes, vamos orar? Pai, nós pedimos no nome de Jesus que Tu possa nos dar sabedoria, discernimento, para entender aquilo que Tu tens falado na Tua palavra, para que possamos ter conhecimento e podermos andar conforme o Teu querer. Queremos caminhar na santificação e por isso nos mostra. Queremos aprender as divisões do livro de Levítico, Senhor. Queremos aprender as ordens, as leis que Tu mandou para aquele povo, para que possamos aprender um pouco mais e ter conhecimento para que possamos transmitir para outras pessoas. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, para que nós possamos estar aqui tranquilo em aprender um pouco da Tua palavra. Amém, no nome de Jesus. Olha, vamos lá? Então nós vamos ver aqui logo a primeira coisa que nós queremos ver no livro de Levítico é lembrando o seguinte: o livro de Levítico nós já tínhamos acompanhado e visto que a divisão dos livros do Antigo Testamento teve uma visão panorâmica. Vamos iniciando, já que você viu uma visão panorâmica do que tinha a Bíblia, o Antigo Testamento, nós vimos que tem o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros. Se você for ver a divisão da Bíblia, 5, 12, 5, 5, 12 do Antigo Testamento, né? Então, você poderá acompanhar conosco. Veja lá o Pentateuco. Já foi visto aqui Gênesis, né? Êxodo. Nós vamos ver Levítico. E também vai ter Números, vai ter Deuteronômio, mas Levítico é a parte onde as pessoas estão seguindo agora a lei pelo Senhor. Então, vamos continuar aqui na nossa aula vendo o seguinte. A apresentação da apostila. A apostila vem dizendo: apresenta um conjunto de diretrizes minuciosas que abordam a santidade e a adoração de Deus. Então nós vamos ver aqui, vamos ver que primeiro o tema de Levítico é o sacrifício e o culto. Como é realizado os sacrifícios e o culto? O autor, como os 5 livros da Bíblia, os primeiros, né, o Pentateuco, ele é
nomeado, ele é dado os créditos a Moisés. Então, Levíticos também foi escrito por Moisés. Um período que ele escreveu foi mais ou menos a 1446 a.C. a 1406 a.C. Foi nesse período que surgiu o livro de Levítico. O livro de Levítico ele possui 27 capítulos e 859 versículos. Né? Tudo ele acompanha nesse ponto e que você teria que acompanhar também e aprender. Então você já está sabendo que o livro de Levítico ele tem 27 capítulos. Então não esqueça. Não esqueça, porque é o terceiro livro da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico. É o terceiro livro, não o terceiro livro mesmo cronologicamente, mas é o terceiro livro que está na distribuição atual da Bíblia. Terceiro livro, Êxodo, Gênesis, Êxodo e Levítico, né? É o terceiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés, né? O texto central de Levítico encontra-se lá em Levítico 19, versículo 2, que fala o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Fala muito o livro de Levítico sobre como nós podemos alcançar a santificação. O livro de Levítico ele está dividido em duas partes. Duas partes que eu digo são partes distintas de versículos, né? Então, nós temos a de Levítico, primeiro ao capítulo 16. Essa é a primeira parte. E também a segunda parte, Levítico, de 17 a 27. Deu para entender? Agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Quantos capítulos tem o livro de Levítico? Quantos? Quem disse 27 acertou. Parabéns. Lembre-se, tem 27 capítulos. Agora eu queria lhe fazer outra pergunta. Quantos versículos tem o livro de Levítico? Quantos? Escreve aqui nos comentários para ver se você acertou ou não. Tem quantos? 859. 859 versículos. Está dividido em quantas partes? Se você for dividir os capítulos, em quantas? Duas partes. A primeira, Levítico de 1 a 16. Muito bem, você acertou. E a segunda parte, Levítico 17 a 26? Não. 28? Não. 29? Não. Por quê? Porque Levítico tem quantos capítulos? Tem 27. Então, capítulo 17 a 27 é a segunda parte que é dividida, certo? A primeira parte nós vamos ver aqui. Antes, vamos só relembrar aqui a divisão do livro de Levíticos. Tem 27 capítulos, então está dividido capítulo 1 a 16 e capítulo 17 a 27. Essa é a divisão do livro de Levítico. Você está lembrado do tema central de Levítico? Qual a parte que está
a parte central, o texto central de Levítico. Vamos relembrar? Qual é? Capítulo, quem disse 19, parabéns. É isso mesmo. Agora qual o versículo? Versículo 2. Você sabe o que o versículo 2 diz? Diz o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ele quer mostrar a santidade lá em Levítico. Agora, ele também vai falar sobre ofertas e sacrifícios. Nós vamos entrar nessa parte de ofertas e sacrifícios para que você possa entender um pouquinho. Vamos lá? Ofertas e sacrifício. Vamos ver, tem o propósito de cada um. A oferta do Senhor, holocausto, oferta queimada, expressão de completa dedicação e consagração a Deus. Portanto, oferta inteiramente queimada. Quando você ouvir de holocausto, você vai ver que é oferta de fogo, né? Oferta queimada. Vamos ver agora outro tipo de oferta. Vamos lá? A oferta de manjares. Qual o propósito? Não era queimada, mas era um acompanhamento, significando homenagem e gratidão a Deus. Oferta de manjares, aquelas ofertas que não eram queimadas, que eram dadas. Por exemplo, cereais, comidas, né, que não precisaria ser queimado. Vamos ver outro tipo de oferta que é dada, que fala lá no livro de Levítico. Ofertas pacíficas. Expressão de paz e comunhão com Deus, culminando com uma refeição comunitária. Uma parte da alimentação que ia para o fogo era também distribuída para todo o povo, para participar também de uma refeição comunitária. Vamos ver o outro, oferta de pecado, expiação de pecados não intencionais. Então tinha a parte que eles davam oferta pelos pecados que cometiam, né? Outro tipo de oferta que dava é a oferta pela culpa, expiação de pecados que envolviam injustiças, propriedades sagradas ou violações contra outros, sendo necessário restituição. É a pessoa se sentir culpada e agora ter que pagar para se sentir salva, né? Para ter comunhão com Deus. Também no livro de Levítico fala sobre sacerdócio e consagração. Vamos ver sacerdócio e consagração. A ordenança e consagração do sacerdócio de Arão e seus filhos, destacando a importância da santidade no serviço religioso. Os sacerdotes eram responsáveis por intermediar entre o povo de Israel e Deus. Você está lembrado nos filmes que aparecem por aí, que eles cuidavam do templo, cuidavam do tabernáculo, mas eles poderiam entrar só no tabernáculo ali, ele não poderia entrar no Santo dos Santos. Só o sacerdote era que poderia entrar, mas ele não poderia ter pecados. Essa é a parte que ele fala, que a consagração de santificação. Por isso, o sacerdote ele era consagrado para intermediar entre o povo de Israel e Deus, desempenhando um papel crucial na adoração
e nos rituais do tabernáculo. No entanto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Não era o fogo sagrado prescrito por Deus. Em resposta, Deus os consumiu com fogo. É muito bem interessante, né? Deus não dispensava. Você tem outro exemplo aí que você talvez veja mais tarde, são os filhos de Eli. Eli é o sacerdote também que cuidava do tabernáculo, mas os filhos colocavam fogo impuro, eles pecavam e teve aquele desaprovação de Deus, teve a culpa, e Deus falou que ia matar os 3 no mesmo dia, e em um dia Deus matou Eli e os seus filhos. É muito sério a caminhada com Deus. Por isso que Levítico vem orientando, porque é ensinando a consagração do homem com Deus, de mostrar que o Senhor, ele é puro, ele não é impuro, ele é puro, ele é santo, então ele só entende uma linguagem santa. Ritual de pureza. Deus fornece também instruções sobre o limpo e o impuro, que ele abrangia muitas coisas. Por exemplo, ele orientou como é que você teria que se alimentar, teria que consagrar o alimento. Também falou sobre certas doenças. É tanto que a mulher, nesse tempo, a mulher ela é considerada impura quando ela estava menstruada, quando ela estava naquela fase dela mensalmente. Não é? Então, Deus orientava para que ela não fosse se reunir com o povo, que ela se afastasse um pouco. Então, Deus orientando tudo isso. Deus também orientava sobre o nascimento. Como seria o nascimento? Também ele vem orientando como você circuncisar. Ele orientava para mostrar que a impureza também teria nisso aí. Também os aspectos da vida cotidiana. Como deve se comportar, como deve agir, como deve... Aí vem também orientando as posses, as condenações, os períodos de condenação de cada pecado, o que seria a consequência. Também vem ensinando isso. Aqui nós estamos mostrando o ritual de pureza. Você veja o que é que Deus cuida. Olha, essas leis visavam ensinar a distinção entre o santo e o profano. Né? Então, veja lá, não poderia usar um alimento que não fosse santo. Não poderia ter o nascimento se não fosse de outro jeito. Ele ensina até com quem você se relacionar, porque ele ensina que você teria que ter um relacionamento com o povo de Israel, para que houvesse um relacionamento que buscasse o mesmo Deus, para que não colocasse impureza no meio deles. Também nas doenças, como tratar das doenças, né? E também do aspecto da vida cotidiana. Você deu para ver bem aí? Rituais de pureza. Então, veja e aprenda. Tudo isso são orientações para que você possa buscar a santificação. Você se lembra de uma história na palavra de Deus, na Bíblia, que fala sobre quando o povo de Israel foi preso, foi escravizado na Babilônia, e tinham 4 homens de Deus
principal, Daniel, e que eles estavam lá e eram os mais sábios, e o rei ofereceu tudo para eles, de alimentação, banquetes, e eles não tocavam em nada porque eram impuros. Até veja o seguinte, eles não comiam galinha, os pés da galinha não eram comidos. Por quê? Porque o que é que os pés da galinha faz? Cisca para trás, então não podia. Você também quer ver outro animal? Todo crustáceo, o camarão, né? A lagosta, o caranguejo, eles andam para trás. Então todos esses alimentos também eram impuros. Preste bem atenção, naquele tempo Deus condenava tudo isso, porque se tornaram impuros. Quando Jesus veio, ele libertou tudo, ele rasgou o véu. Não acabou a lei, certo? Mas ele pôde nos dar uma flexibilidade conforme a orientação da graça que Deus deu para os homens. E nesse ponto, ele nos orienta muito bem, é muito genioso, é muito legal. Você, depois que tem um tempo, leia 2, 3 vezes o livro de Levítico, você vai ver coisas maravilhosas e vai entender. Quando Daniel obedeceu isso e seguiu aquilo que Deus tinha mandado, eles ficaram com o corpo saudável, porque eles tinham uma alimentação pura. Ele exigiu ao governador, ao que comandava na alimentação, vamos dizer aqui, o mordomo, para que pudesse dar uma alimentação saudável para ele. Ele ficou com medo, mas ele deu a alimentação e provou que uma alimentação saudável faz você ter uma vida saudável também. Porque hoje em dia nós sofremos muito com doenças, porque hoje a grande maioria de todos os alimentos são industrializados e saiu do padrão. Nós comemos coisas que nos faz mal, mas gostamos e comemos. Mas seria bom se nós pudéssemos ter uma alimentação saudável, né? Vamos ver aqui outro sentido, né? Tem também o dia da expiação, o dia mais sagrado do calendário hebraico do Antigo Testamento. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos do tabernáculo para fazer expiação pelos pecados do povo. Só nessa vez é que ele poderia entrar. Você sabia? Esse ritual aponta para a obra expiatória de Cristo Jesus. Na segunda divisão, você está lembrado qual é a primeira divisão? Vamos relembrar. Primeira divisão de Levíticos é do capítulo 1 ao... Bota aqui nos comentários, para saber se você está aprendendo mesmo. Se você disse 16, parabéns. De 1 a 16. E a segunda divisão, que são instruções referentes à separação, é Levítico de 17 a 27. Deus traz a importância da santificação em todas as áreas da vida, estabelecendo regulamentos que abrangem a moralidade, a justiça, a ética, além de destacar a proibição de participar de práticas pagãs e chamando seu povo a viver de maneira distinta, santa. Nessa divisão, você está vendo o seguinte, ele vai falar sobre a moralidade, sobre a justiça, sobre a ética, além de destacar a proibição de participar de práticas
pagãs e chamando o povo a viver de maneira distinta, digna, santa. Então, é um momento de podermos aprender. Mas, pastor, essas leis, essas coisas, tudo está prevalecendo hoje? Não. Muitas coisas não estão prevalecendo. Por quê? Porque existem algumas coisas que, quando houve o dia da expiação, representando o Redentor de Cristo, foi cumprido, perfeito e da expiação. Quando Cristo veio, ele completou, ele terminou, ele completou tudo, ele completou a lei. Mas ainda temos que acompanhar e aprender um pouco dos conhecimentos que Deus nos orienta para que possamos alcançar a santificação. Mas não esquecer de buscar a santificação através do Espírito Santo em Cristo Jesus. Certo? Vamos ver aqui agora outra parte muito, mas muito importante, que aqui você tem que prestar bastante atenção. Aqui eu não vou poder falar muito sobre isso, mas que você preste atenção. Além de regulamentos para o povo em geral, Deus estabelece diretrizes específicas para os sacerdotes e levitas, as festas e calendário sagrado. Deus estabelece o calendário litúrgico de Israel, que são oportunidades para comunhão com Deus e para lembrar a sua obra na história de Israel. Vimos isso aqui. Uma coisa importante que nós vamos ver agora é fundamental e que até hoje nós temos que pensar nessas coisas que nós iremos falar, porque faz parte também da parte dos sinais dos tempos, que você possa meditar. Olha, o livro de Levítico foi escrito em 1446 a 1406 a.C. E tem uma parte que vai falando sobre agora os finais dos tempos. Vamos acompanhar? Nós vamos entrar agora nos ciclos das festas de Deus, né? As 7 festas anuais de Israel. Você veja aqui nesse mapa, ele vai ter a primeira festa que foi feita foi a Páscoa, que foi a tirada do povo do Egito, aquele quando foi colocado o sangue do cordeiro no portal das casas para que o primogênito não pudesse morrer. O anjo da morte iria passar e que não pudesse morrer. Então, a primeira festa é a festa da Páscoa, no período das festas de primavera, né? Então, você veja esse mapa aí, muito interessante. A segunda festa tem um período também aí que você poderá ver e anotar. Pesquise mais um pouco sobre isso. Lá, depois vem os pães asmos. É o pão que era servido no deserto, porque eles tinham que ter o pão. Então eles estavam lá fazendo o pão, porque estavam fazendo uma viagem e não podia fermentar, porque se fermentasse perderia tudo. E o pão asmo é aquele pão sem fermento, também tem um significado. A terceira festa é a primícias, né? Primícias, que são as melhores coisas da colheita, os melhores frutos, as melhores sementes. Então, era dada em oferta como sendo as primícias, as melhores coisas que você tinha para o Senhor. Você veja que depois de 50 dias que era festejado tudo isso, veio o Pentecoste, né? Pentecoste é como se fosse um avivamento.
para a igreja. Tem esse período que você está vendo aí, o período da igreja, que é a igreja buscando. Então nós vamos já começar para o outro período. Nós já estamos passando pelo período da igreja e já estamos no segundo período das festas, que é o de outono, né? A última grande colheita de almas, o último grande avivamento. Então terá um grande avivamento nesse período agora, que mostra que faz parte também das festas lá do Egito, as festas anuais, as 7 festas, né, que agora está participando. Tem o período da festa das trombetas, que já está, você veja no livro de Apocalipse, falando sobre as trombetas. Está vendo a festa que vai ter. Então, preste bem atenção nessa parte final, porque ainda está sendo cumprida todas essas festas, né? A segunda festa, que no caso do segundo tempo, que é na festa de outono, é a expiação. A terceira festa de outono é o tabernáculo, né? Então você pesquisa aí e vai ver o sentido de cada uma dessas festas. Você vai entender que até hoje nós estamos preparados para participarmos dessa festa, o período da igreja, e vai passando, e nós vamos estar acompanhando aqui, certo? Então veja, olha, é tão maravilhoso. Estude um pouco sobre as festas. Essas festas são períodos que está acontecendo, que já aconteceram, sobre período da santificação, período de estarmos juntos com o Senhor, de santificação. Então você não poderá perder essa parte. Você tem que estudar um pouco sobre isso, né? E chamando também a chamada da fidelidade. A chamada da fidelidade é da obediência e da desobediência. A obediência, paz e abundância na terra. E a desobediência, desastre e exílio da terra. Olha, esse é um resumo pequeno, que você possa agora aprofundar um pouco mais sobre essa visão de estar com Deus, que você possa ficar junto com o Senhor e aprender um pouco dessas coisas. Queremos agradecer porque você participou conosco. Não deixe de pesquisar, de estudar. A escola bíblica está mostrando o caminho para que você possa aprender e a seguir os caminhos do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que ficamos juntos contigo. Que tu possas nos abençoar e possamos aprender um pouco cada vez mais da tua palavra. Nós agradecemos por essa aula, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até lá. Talvez estaremos de volta nas próximas aulas. Que Deus lhe abençoe. Aproveite, estude, viu? E diga aqui nos comentários se você gostou ou não gostou. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde. Até lá.